Nós vamos fazer Romano 10, né? É. Então, Bom dia, irmão João. bom dia, irmão. Shabbat Shalom a todos. Mais uma vez estamos de volta, né? E graças a Yeshua HaMashiach ficamos uns dias sem gravar, né? Devido aos problemas pessoais e outros, saúde, né? Então, mas sempre tem a volta. Estamos voltando para dar continuidade ao estudo de Romanos, né? E hoje Romanos 10, né? É verdade, sabe? A gente não é infalível, né? Porque quando muda a temperatura, gente, realmente, né, as pessoas têm uma reação, né? E como mudou a temperatura, né, e a gente, eu mesmo, sabe, eu dificilmente eu fico gripado, sabe? Certo. É raro eu ficar gripado, né? Mas aí eu fui no médico, né? Sabe, eu pensei, sabe, se eu for lá no médico, sabe, eles vão dar uns remédios, injeção e tudo, né? Certo. Eu não, eu fiz o seguinte, eu entrei no meu quarto, orei ao Yeshua HaMashiach, orei ao meu Pai Celeste, pedi ele que me desse saúde e me desse, sabe, alívio, sabe, dessa gripe, essa que a gente sabe que também, né, tem uma gripe aí que mata, né? É. E aí, sabe, eu pedi, né, e como ele é meu pai, né, Tá certo. e eu estava sentindo já saudade de sentar aqui para pregar, né? Aí essa semana eu estava bem ruim, sabe? De gripe, né? E aí eu tomei um xarope, orei ao Senhor, estou bonzinho, Vamos em frente agora. né? E hoje é Romano 10, né? Nós paramos no 9, né? Que devido a esse intervalo que nós demos, né? Então hoje, na sequência, é o Romano 10, né? E já hoje, estamos quase chegando no final do mês, 21 do 9 de 2024, né? 21 de setembro, né? Estamos chegando no final do ano. E com a graça de Yeshua e o seu pai Yahweh, estamos aqui para dar sequência, né? E mando o Shabbat Shalom a todos, né? Agradecemos os que participam do grupo e os inscritos e os não inscritos, né? E pedindo uma vez, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê um like, ajude o canal, né? Que as coisas do Yeshua sempre é difícil mesmo, né? É poucos que seguem, né? Muitas vezes, você tem uma ideia, o último vídeo que nós gravamos deu pouco acesso, né? Mas a gente não deve se preocupar com isso, que as coisas do Salvador sempre foi dessa forma, né? Pode analisar na época de Moisés e na época de Noé. Então, isso é sinal que a mensagem é verdadeira e poucos se querem ouvir e seguir. Então, mas nós precisamos continuar, né? E jamais desistir. E pedimos que o Espírito de Yeshua esteja presente hoje, né? Para nos fortalecer na mensagem, que é o nosso foco, né? E que essa mensagem tenha um efeito, né, irmão João? É verdade. Porque o que a gente está vendo aí na questão mundial, né? Cada dia mais as coisas se afunilando, as guerras aumentando, né? Israel sendo atacado, ele revindando. Então está basicamente uma guerra generalizada e as coisas estão só se afundando, né? É guerra lá na Rússia, na Ucrânia, né? A pregação que está aí diariamente nas redes sociais, na TV, né? Satanás está fazendo aí sua pregação diariamente, né? Satanás tem seus anjos, estão apostos na internet e nos templos de pedra, pregando mentira, prosperidade, bênçãos financeiras, cura e libertação. Mas jamais vão alcançar, porque tudo é a armação do inimigo. Nada é do Criador, nada é de Yeshua, nada é de Yahweh. Então, a gente estamos aqui para alertar, né, irmão? É verdade, sabe? Eu admiro, sabe, irmão, que as pessoas, sabe,
não entenderam ainda, sabe? E eu fico preocupado, sabe? Que a gente prega e anuncia. E não é difícil, né? Você veja bem, quer ver? Ó? Eu vou só fazer uma colocação, certo? Lá em João fala, né? João, né, lá fala, aquele que diz que guarda a lei e não guarda a lei é mentiroso, nele não está a verdade. Exatamente. Certo? Bom, aí agora vem uma igreja, né? Vem uma igreja que crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Exatamente. Essa igreja É falsa. ela está longe de ser a igreja verdadeira do Yeshua HaMashiach, né? É. Aí, segunda coisa, querem expulsar demônio, né, em nome de Jesus, né? É. Como que a pessoa vai expulsar demônio em nome de Jesus? Porque a letra J não existe no hebraico. É uma montagem de Roma, né? Você entendeu? Então a letra J, ela não existe. Pode perguntar com aqueles judeus. A letra J não existe no hebraico, Não existe. né? Então você veja os erros, né? Aqui eu já coloquei aqui 3 erros, grandíssimo, né? É. E aí outra que é mais grande ainda, sabe? Eu tenho dó desse povo, sabe, que está aí. A outra é mais grave ainda, né? Eles pegam o texto lá de Malaquias, trazeis o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Poxa, eu fico triste quando a pessoa vai e perturba o texto. Tá vendo, irmão? Você tem que dar o dízimo. É. Mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo, trazeis o dízimo à minha casa para que haja mantimento na minha casa. Mantimento é dinheiro, irmão? Alimento, né? Mantimento é dinheiro? É dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. Eles querem dinheiro. Mas o texto não é. diz que é alimento. É. Né? É tudo que o pessoal da época de Israel colhia, então era para manter os levitas, né? Os levitas cuidavam do templo, eles não tinham propriedade. Então aqueles frequentadores do templo que tinha propriedade e tinha suas rendas, eles dividiam com os levitas, né? E com as órfãs e com as viúvas. Hoje, o que você está vendo é o contrário, né? Está indo para o bolso do seu líder, você patrocina esse malandro e você está dando risada e está achando que vai para o céu. Vai pensando que você vai para o céu desse jeito, você está bem enganado. Entendeu? Você sustentando mordomia, carro, caminhonete boas, fazendas, mansões, carrões e jatinho, né, irmão? É verdade. Patrocina esses criminosos e você acha que vai para o céu ainda. Então, irmão, o que eu acho interessante, que tudo isso que eu falei é pura verdade. Mas tem outro texto também, que esse ninguém quer cumprir. É o texto, né? Sai dela, povo meu. Está lá no capítulo de Apocalipse, né? Lá no capítulo de Apocalipse 8, verso 4, está bem claríssimo lá. Bem Isso. claríssimo. Sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice do teu sangue naquele dia. Essa é a mensagem final. Até né? quando, irmãos? Até quando eu vou pregar, ficar velhinho, gago aqui, pregar para esse povo? Sai dela. Sai dela, porque ela é Babilônia, ela está ligada ao Vaticano, ela está ligada, sabe, ao poder do Vaticano, né? E as pessoas não querem, né? Mas tudo bem. A religião, para a gente começar o estudo, né? Você nunca esqueça que a religião é o poder das trevas, certo? Anota aí, a religião é o poder das trevas. O inimigo está por trás de tudo isso, está te enganando, tirando a sua herança que você tem por merecer. Todos têm direito. Mas se nós continuar servindo a esses deuses falsos, nós vamos perder tudo, né? Tudo que nós temos direito.
E como é difícil as pessoas entenderem isso, né? Por mais que a gente fale, tem muitos irmãos que seguem a mesma linha que nós seguimos, né? Pessoas que saíram da religião babilônica, estão fora e estão pregando também, né? Yeshua HaMashiach, estão ensinando como é que é o nome verdadeiro. Tem um monte de gente ensinando o nome do Salvador errado, o nome do Pai errado, e o pessoal está ensinando o nome do Pai verdadeiro, o nome do Filho, e é uma confusão terrível. Então, a gente tem que ser humilde, né, e pesquisar, estudar, ser uma pessoa que gosta de esclarecimento, não ir na conversa de qualquer um, e buscar informação verdadeira. Não busque informação do vizinho, da vizinha, que eu ouvi falar, me disseram. Não, eu não ouvi falar. Eu estudei, eu sei que é. Então você não caia no papo de qualquer um. Senão você vai perder a sua salvação. Se você continuar aí sustentando esses homens mentirosos, enganosos, que só querem esse mundo. O foco desse povo é esse mundo. É riqueza, poder, ser elogiado lá nos seus covios de demônio. Só que aqui, o que nós vamos estudar hoje, Romanos 10, fala que Yeshua incumbiu Paulo de trazer os gentios, né? Que é um povo de muita fé, e hoje também está, por isso que nós não podemos ser contra os pessoal, nós somos contra as instituições, né? Que são montadas para fraudar. Agora, nós não somos contra as pessoas. Quem está dentro dessas igrejas, nós não somos contra. É a mesma coisa que Paulo pregou. Paulo pregou para quem? Os gentios. Porque ele sabia que os gentios não tinham aquele conhecimento que precisava, né? Eles não estavam reconhecendo Yeshua como Salvador. E Paulo pregou para aquele povo. E com a pregação de Paulo, ele convenceu muitos judeus a aderirem ao Salvador de Israel. E é o que nós precisamos hoje, né? A gente que não está aqui para condenar ninguém. Nenhum, você que está dentro das igrejas, qualquer denominação. Você é recebido de braços abertos pelo Salvador, pelo Pai, né? A gente é contra as instituições e os lobos que estão por trás disso aí. Esses caras que falam que é pastor, que é padre, são lobos. Esses são lobos. Eles só querem benefício próprio. Olha a família do cara e olha a família dos humildes que vai para a igreja, né? Muitos coitadinhos ali não tem nem o que comer em casa. E tira do gás, tira da energia, tira de pagar a sua água para dar para esses camaradas pilantra sem vergonha. E aqui nós só para denunciar esses caras. É verdade, né? É a coisa, sabe, Jorge, né? Isso desde Paulo, né? Desde Paulo, a gente vê na carta de Paulo, né? Ali já, sabe, os gentios, né? As pessoas que eram gentios já sofriam na mão daqueles corruptos lá. Sim, ali tem os judeus fariseus, né? Que era a máfia da época. É verdade, né? Então nós temos aqui o texto de Atos, né? Mas nós vamos falar de Romano, né? Romano 10. Então nós temos o primeiro texto, capítulo de Atos, verso 21. Deixa eu achar. E o capítulo 21, verso 21, certo? Vamos dar início, senão, tipo assim, se você começar a falar desse povo, você acaba perdendo muito tempo, mas aqui a gente tem que alertar, né? E eles estão caçando um jeitinho para cortar o nosso canal, né? Desmonetizado do nada, né? É Não verdade. tem problema não, estamos aqui. E o senhor falou que nós recebeu de graça, então se for de graça, nós vamos passar de graça mesmo, sem problema. Se não é para ganhar nada. Atos 21, né? Capítulo 21, verso 21. Se não é para ganhar nada, nós vamos assim mesmo, né, irmão? Olha, sabe? O importante é nós deixar uma mensagem. Por mim, o meu Salvador, Yeshua HaMashiach, nunca deixou faltar nada na minha casa. Não, Graças ao meu Pai Celeste, Yahweh, vamos que continuar. eu tenho, sabe, esse amor por eles, pelo Pai, pelo seu Filho, que eu como do que eu quero. Graças ao meu Pai Celeste,
para mim não tem problema nenhum, É isso que é importante, né? sabe? É assim que eu vivo, sabe, né? Eu vivo daquilo que Ele me der, né? Mas graças ao meu Pai Celeste eu como o que eu quero. E isso que a Bíblia fala, sabe? Só Até precisa de comer e de beber, eu né? estava vendo esse texto ontem, né? E bem assim mesmo, né? As pessoas se preocupam em acumular bens, né? Mas a Bíblia fala o que você aproveita é você comer bem, ter uma vida digna, boa, né? Na medida do possível, na medida das suas posses, mas coma bem, se alimente bem, né? Use os seus recursos, pouco ou muito que você tiver. Se o seu recurso é pouco, aproveite, né? Coma bem, se alimente bem, goste do que é bom, né? Cuide da saúde, que é isso que nós levamos, porque ninguém vai levar nada para o túmulo. Você vai levar o quê? Nada, vai levar terra na cara. Na verdade, a pessoa não vai levar nada para no céu, nova terra, né? Não, Porque essa terra aqui, essas fortunas que eu vejo aí, sabe, para mim não importa nada, não, sabe? O que me importa é a terra de Jerusalém, né? Quando ele voltar, né? E levar o seu povo, né? Para Nova Jerusalém. aí sim, né? Aí sim, aí Essa- lá eu, que nem diz o outro, sabe? Lá eu sou o rei dos reis, Claro, sou, que nem diz, rico, né? feliz, A minha riqueza está lá dentro de Jerusalém. feliz as pessoas que conseguiram, né? Eu tenho certeza, a minha riqueza não é aqui na terra, minha riqueza é lá dentro de Jerusalém. Exatamente. Essa eu não quero perder, não. Você trocaria, né? Você ter uma vida eterna por qualquer tipo de bem materiais? Eu não troco. Você troca? Eu não troco. É verdade. Então vamos lá, vamos começar o vídeo agora, né? Que nós só demos uma entrada para a pessoa ficar mais esperto, né? Essa resenha sempre tem, né? Para ficar mais esperto também, né? Então vamos lá. Tá dormindo, né? Para ver se acorda, né? Tem que alertar, né? Então vamos lá. Nós vamos primeiro para o Atos dos Apóstolos, né? Depois nós vai para o Romano, né? Que é a mensagem, né? É a mensagem. Então vamos lá, 21, né, de Atos, e capítulo 21, verso 21, certo? Ok. Então no verso 21 aqui, e já acerca de ti foram informado de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem criar circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Certo? Fazer uma oração. Vamos lá. Pai Celeste, nesse momento que estamos aqui na Sua presença, quero pedir perdão pelos meus pecados, pelos nossos pecados, do Jorge e eu, que estamos aqui para anunciar a verdade e pura verdade. Mas pedimos a intervenção do Yeshua HaMashiach, do Yahweh, que nos ensine, que nós não venha pregar mentira, enganar, sabe, os teus filhos na face da terra. Mas nós pedimos para que cada dia mais nós venha ter sabedoria, né, e conhecimento das Escrituras. É o que eu te peço, Yahweh, Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Então vamos lá para Atos 21, né? Nós já lemos, agora vamos lá para Romano, capítulo 10 de Paulo. Atos dos Apóstolos também foi escrito por Paulo, né? Isso. E Romano também foi escrito por Paulo, né? Então nós vamos para o capítulo 10, né? Isso. De Romano, né? Exatamente. 10 de Romano. Vamos lá. Isso aqui é... Essas cartas de Paulo é muito interessante, né? Vamos lá então. Os judeus sujeitam a justiça do Yahweh. Irmãos, capítulo 10, né? Capítulo 10. Os judeus ali em cima, né? Na Bíblia, eles escreveram, né? Que é a justiça do Yahweh, né? Só que é interessante, irmão, que eles mudam, né? Porque a justiça
rejeitam, né, a justiça. Mas a justiça de quem? De Deus ou do Yahweh? É do pai Yahweh, né? É do Yahweh. É. Porque Deus tem muitos aí, né? É, Deus, eu não sei, Deus tem um monte de Deus aí, né? isso, Eu sei que a justiça é do Yahweh e do Yeshua HaMashiach, isso. né? Então vamos lá, irmão. O bom desejo do meu coração é a oração ao Yahweh por Jerusalém e para a sua salvação, porque lhe dou testemunho de que tem zelo do Yahweh, mas não com entendimento, certo? Paulo, aqui, irmão, eu achei interessante que ele fala, né, com entendimento, né, e também com zelo, Isso. né. Então eu fico pensando, sabe, será que hoje essas igrejas caídas, né, as igrejas que na verdade elas são dirigidas por Satanás, eu posso falar e falo com autoridade, dirigida por Satanás. Porque Paulo, quando ele escreveu isso aqui, você vê que ele fala, né, irmãos, primeiro, irmão Jorge, se eu sou teu irmão, um exemplo, você fala, ô João, vai lá no mercado, compra para mim lá, sabe, eu te dou o dinheiro, você vai lá e compra, né? Aí eu vou lá, entro no mercado, dou uma olhada, né? Pego o dinheiro seu e compro, né? E mais não compro tudo, eu pego, vamos supor, só uns 10%, né? Do dinheiro que você me deu. E aí eu vou lá e compro. Chego lá e te entrego. Aí você olha assim e tá falando, mas irmão João, tá errado aqui, irmão João, porque eu fui lá com esse mesmo dinheiro, eu comprei 2 vezes mais do que o que você comprou. Eu sou o quê? Isso está sendo desonesto, né? Desonesto e ladrão. É. E é isso que as igrejas fazem, certo? É. É isso exatamente, meu irmão, que as igrejas estão fazendo. Diz que o dízimo é 10% que tem que dar. Mas aonde é que está esse texto? Porque o de Malaquias não vale. O de Malaquias está totalmente fora. Agora eu quero que ache outro texto na Bíblia, onde é que está escrito que tem que dar 10%. É. E aqui Em Malaquias não vale. em Romano, Está bem claro que Malaquias não pediu dízimo, dinheiro. Né? Lá era o cabrito, né? o animal para ser sacrificado. no nosso canal tem uns estudos bem completos lá sobre o dízimo, né? Até se você tiver alguma dúvida, pode entrar lá. Tem um estudo lá, né, sobre o dízimo, né? E aqui, né, Paulo fala assim, né? Irmãos, o bom desejo do meu coração, né? Paulo estava com pena daquele povo, né? O desejo do meu leve em hebraico é coração, né? Minha súplica, o eterno de Israel e para a sua salvação, né? Porque lhes dou testemunho de que tem zelo pelo poderoso, mas não com entendimento. Esse que é o ponto crucial. Ponto-chave. Muitas pessoas são sinceras, honestas, elas têm uma fé genuína. Depois todas as igrejas têm pessoas com a fé genuína, sabe? Só que E sincera, sem né? entendimento. E sincera, né? Sincera. O que está faltando simplesmente é só entendimento, sabe? Entendimento e humildade e busca pelo conhecimento. É verdade. Porque não adianta nada, você não tem entendimento e você não quer buscar aprofundar no entendimento. Aí que é a cilada, né? A gente não tem culpa, né, irmão? A gente só prega, né? Paulo está alertando aqui, ó. Tem zelo, diz que ama o Criador, né? Mas não tem entendimento. Mas fica enganando os outros.
Entendeu? Isso é grave, né? Isso é grave. Por isso que nas entrelinhas da escritura, se você prestar atenção com calma, ela te alerta, ela te dá uma cutucada. É verdade. Né? Tem zelo, mas, que nem diz o velho ditado, ele tem zelo para roubar. Mas não com entendimento. E não com entendimento, porque, na verdade, né, eu vejo aí, sabe, os líderes, né, cada vez mais milionários. Mas o E deles os membros cada vez mais pobres. Isso aí a gente sabe que não precisa nem preocupar que cada um vai arcar com suas consequências. É verdade. Então vamos continuar aqui no capítulo 10, o verso 3. Porquanto não conhecendo a justiça do Yahweh, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça do Yahweh. Essa é uma coisa que as pessoas, né, procurando estabelecer, né, estabelecer a sua própria justiça. Né? Exatamente. Então, hoje eu vejo, irmão, as pessoas, né, por exemplo, eu faço esse vídeo, né, e estou pregando as escrituras, né, estou falando tudo que está escrito na Bíblia, né, que é verdade verdadeira, né, mas Isso. a pessoa vai ouvir. Não ouve. Ele não ouve, mas aí você vê, vai em uma outra dominações, que é Babilônia, e lá eles ouvem. Exatamente. Exatamente. Você entendeu como que é o contrário? Paulo sofreu muito com isso, né? Paulo sofreu demais com isso, né? Você E temos hoje, aqui, se você tem a sua visão, né, dada por Yeshua, e você não trai o Criador e nem seu filho, você não vai fazer barganha com essa religião que está aí, né? Isso aí é uma vergonha, né? Você vê que a coisa é tão suja, né? Como é que você vai se melar numa sujeira dessas religiões aí? é verdade. Né? Claro que, tipo assim, não estamos falando aqui que nós somos 100% dono da verdade, estamos salvos, você não está salvo, nós vamos para Nova Jerusalém, você não vai. Não é isso. Nós também precisamos confirmar isso no nosso dia a dia, né? Lutar contra a nossa natureza, nossos erros, nossos pecados, nossa tendência, que nós somos tendenciosos a pecar, né? A nossa mente é perversa, então se a gente não se cuidar, você comete pecado aí diariamente e está achando que vai para o céu, e não vai. É verdade. Né? Então a gente tem que ser vigilante, né? Então, irmão, sabe, agora aqui eu vou... Paulo que escreveu, não sou eu que escrevi, mas eu vou entrar aqui na lei. Segundo o apóstolo Paulo, foi um dos apóstolos que o Yeshua HaMashiach amou e corrigiu. Paulo ele foi um homem escolhido por Yeshua, né? E Yeshua conhecia a capacidade de Paulo, né? Sim, sabe. A inteligência que ele tinha. Ele era um estudioso. Né? Paulo foi um estudioso. Ele não e outra era... coisa, aqui falando, Paulo era um desses, tá vendo? Porque ele deu o testemunho de que tem zelo. Paulo era um cara zeloso. Sim, ele era. Ele era um fariseu muito zeloso. Ele, além de ele ser zeloso, ele conhecia a lei. Conhecia a lei. Ele era conhecedor da lei. Então, Yeshua viu isso aí nele. Falei, esse me serve. Esse é o... Verdade, sabe? Ele era um homem estudioso e conhecia bem a lei, né? E ele se sentiu, ele foi desafiado, né? Ele falou, não, peraí, eu vou conferir para ver se esse cara é o Messias verdadeiro. Aí quando ele caiu do cavalo lá e ficou cego, falou, não, isso aí... Esse é o verdadeiro. Esse aí, não dá para brincar com ele, não. Primeiro ele avisou, né, Paulo, né? Primeiro ele avisou Paulo, né? Ele falou, Paulo, por que me persegue, Paulo? Ele deu um aviso, né? Aí o Paulo era muito... Teimoso, sabe? Ele falou, não, eu vou conferir se é verdade mesmo, se é ele mesmo,
foi. Por isso que ele caiu do cavalo. Aí despertou, ele falou, não, peraí. Ele falou, aí sabe, agora é o homem mesmo. É ele. Né? Porque quando ele ouviu a voz do Yeshua HaMashiach, Paulo, Paulo, por que me persegue? Eu garanto para você que ele levantou rapidinho do chão. Cego, né? E cego ainda, né? Então vamos lá. O verso 4 diz, porque o fim da lei é o Yeshua HaMashiach, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo ao homem que fazer estas coisas, viverá por ela. Né? Bom, Moisés estava certo. Né? Porque se você vive pela lei, você tem que guardar a lei. Isso. Né? Isso. Vou só dar um exemplo. Né? Nós vivemos pela graça, mas obediente à lei. Sim. Sabe por quê? Porque, na verdade, a Bíblia diz que aquele que transgride a lei comete pecado. O pecado é a transgressão da lei. Né? Está nas Escrituras, né? De João, porque João que escreveu. Né? E você pode ver, né, esse pessoal aí que estão nas igrejas, né? Falar das igrejas, eles pregam que fala Cristo, né? Cristo que é o Deus de Roma, né? Eles falam que Cristo é o final da lei. A lei acabou ali, né? Só que pelo contrário, né, o nosso verdadeiro, que é o Yeshua, ele alertou, falou, ai de quem tirar um tio uma vírgula da lei do meu pai, né? E quem diz que ama Yeshua e ama Yahweh e não obedece à lei, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, ele não está a verdade. Quem falou foi Yeshua, está lá. Está escrito. Eu estou pondo esse texto, porque está aqui. Está aí. Né? Porque ele disse, né? Aquele que diz que guarda a lei e não guarda a lei é mentiroso, nele não está a verdade. O que o pessoal não está percebendo, né? Que é uma armação do inimigo. O Satanás nunca gostou da lei do Criador, né? Que tem as regras e tem o sábado, né? O sábado, o Shabat, que ele é tão invejoso que criou o domingo, né? O Criador criou o sábado, ele criou o domingo. Então ele é totalmente desobediente, né? E ele colocou na mente desses homens religiosos que não precisa de lei, que Cristo é o fim da lei. Mas como? Que dia que ele falou isso? Bom, que eu saiba, ele até quando terminar o milênio, né? Quando ele voltar a arrebatar o salvo, e depois quando ele voltar no milênio, né? A lei, sabe, vai continuar. Sempre está em vigor, né? A lei vai continuar. Está em vigor sempre. Irmão João, mas aí eu vou para Nova Jerusalém, sabe, eu vou ter minha terra, né? Porque lá nós vamos plantar e vamos colher. Né? No novo céu, na nova terra. Não está escrito? Tá. No novo céu, nova terra, nós vamos plantar e vamos colher. Bom, se vamos plantar e vamos colher, a lei vai continuar. Eu posso trabalhar 6 dias, no 7º dia eu tenho que descansar. Não está escrito? Só que o mandamento vai ser tirado, irmão? Jamais, né? Não. Então eu vou trabalhar 6 dias na minha terra e no 7º dia eu vou subir a Jerusalém, como o profeta, né, Isaías falou, né? Nós vamos de um sábado a outro sábado a Jerusalém. Quer dizer que nós vamos trabalhar 6 dias, no 7º dia nós vamos aonde? A Jerusalém, no culto e adorá-lo. E vai ser bom, irmão, sabe por quê? Porque lá nós somos transformados, né? E a gente vai ver o Pai e ver o Filho. Um cara perguntou para mim, mas isso não é possível, sabe? Porque diz que se você vê Deus, você morre. Bom,
Hoje, Com na o nossa, a nossa condição, não, né? Sim, com as nossas condições nós morremos mesmo, né? Mas com o corpo Transformado. transformado, nós vamos fazer em Jerusalém, vai estar o Pai no trono, né? Sentado, o Filho ao lado dele, É, né? Gabriel e seus anjos ao redor dele, exatamente. não é verdade? É, A Bíblia aponta isso, a Bíblia ensina isso, né? E aí depois disso, aí tem nós, né? Que vamos estar lá todo sábado no culto. é. É, É o a gente tem que é o buscar que isso. diz, né? É o que diz as Escrituras, É, né? Isaías pregou sobre isso daí, né? exatamente. Agora, para a pessoa chegar lá na Nova Jerusalém, aí é que entra o que a gente sabe que 10% ou 9% não obedece, É, que é o mandamento, né? é. Que é exatamente os 10 mandamentos. Eu acho o né? seguinte, os transgressores da lei é muito difícil entrar na Nova Jerusalém e nem ser salvo, porque um sinal que tem é o sábado, né, o Shabat. E a lei ela é completa, né? Se você transgredir um, Dos mandamentos é É. culpado de tudo. e a armadilha de Satanás é essa aí. Tipo assim, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso. Só que a grande armadilha é o dia de adoração, né? O dia de adoração é o Shabat. Então a humanidade está aguardando o domingo. Aí que é a cilada dele. Né? Se você transgredir, né? Nós estamos falando, a Escritura fala, se transgredir um dos mandamentos, transgride toda a lei. Então se você transgride o sábado, o Shabat, você transgride toda a lei. E aí? Como é que faz? É verdade. Hoje, Jorge, nós vamos deixar o vídeo bem curto, porque se nós for falar o capítulo 10 inteiro, vai ser muito comprido o vídeo, né? Então a gente vai parar por aqui mesmo, sabe? Se eu vou deixar você fazer um comentário e, sabe, se as pessoas não obedecer, sabe? Então eles estão fora da Nova Jerusalém. Exatamente. Que Paulo, né, e aqui em Romano, ele deixa bem claro, né? Eu vou ler o verso e você vai comentar. No verso 10, né, capítulo 10, o verso 10, ele diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, irmão Jorge, eu vou dar só uma entrada e você vai, e depois vou ler o verso 11. Se a boca faz confissão para a salvação, então se eu digo para você que, não tem nada a ver, eu não guardo a lei não, os 10 mandamentos, eu creio em Jesus Cristo. Tá certo? É esse que é o problema, né? O grande problema e o engano, né? Que aí é onde a humanidade está caminhando, a destruição. Ele guarda, né, os mandamentos, mas crê em 3 deuses? Como que pode? A coisa é muito... Porque se ele crê em Jesus Cristo, né, crê no Espírito Santo, e aí se forma, mas você fala muito coisa. Essas pessoas creem nos 3 deuses ou não creem? Com certeza, né? E aí eles é o quê? Uma trindade? E aí que é a armação do inimigo, né? Porque lá na época de Paulo, sobre que Romano 10, né? Aqueles judeus fariseus, né? A elite da sociedade, né? Igual hoje a elite. A elite é os templos aí que tem, né? Batista, Assembleia de Deus, Católica, Cristã do Brasil, né? E muitos outros, né? Que são hoje a elite, né? Que eles negam a lei, né? Negam o Shabat, e eles também seguem os mesmos deuses de Roma, né?
criado por Roma. Então ele segue, como está escrito na Bíblia, os filhos, as filhas seguem a mãe, né? A mãe religiosa, que é a mãe romana, tem as filhas que são as evangélicas, e eles seguem, né? Então essa é a elite que vai negar o Messias de Israel. Essa elite, ela vai atuar, está atuando novamente, só que há um despertar da verdade, do verdadeiro Messias, né? Que quem tiver ouvido, ouça, e quem não for cego espiritualmente, vai enxergar esse Messias, né? Agora, se você está conformado, está confortável aí na sua religião, você está bancando o seu pastor, patrocinando, você acha que está certo? Ok. Todo mundo é livre, né, irmão João? Todo mundo é livre. É verdade. E naquele tempo de Paulo, os fariseus eram desse jeito. Eles se achavam o melhor da sociedade. Então aquelas pessoas que tinham o chamado do Criador, pessoa mais humilde, mais simples, né? Que adorava o Salvador verdadeiro, Yeshua HaMashiach, né? Eles eram desprezados por essa sociedade, essa elite, que rejeitaram e mataram. Eles que mataram o Salvador. E sumiram com o nome dele. Sumiram com o nome, com a história dele, a verdade de Yeshua. Eles copiaram ali as escrituras, os evangélicos, pegaram parte da... Primeiro eles desprezaram a Torá, né? O Inácio de Antioquia desprezou, disse que a Torá não valia mais nada. Na velha aliança não serve mais para nada. Então, foi isso que o Inácio de Antioquia falou, que é um dos pais da igreja, né? E aí montaram, excluíram a Torá, excluíram o Salvador, aí montaram o plano diabólico, que é isso aí que está nas redes sociais, nos templos, né? Então nós precisamos acordar, gente. Ou nós acorda, ou nós vai pro lago de fogo sem dó e sem piedade. Que o Salvador não vai ter dó, não. Quem escolhe é você. Você quer, cada um conduz o seu caminho, né? Mas se você se vê uma luz lá na frente verdadeira, segue aquela luz verdadeira que é Yeshua, né? Não se engane com a oferta que o mundo dá, né? Prosperidade, né? Vida boa, né? Salvador diz: tu terás aflição neste mundo. Ele não prometeu riqueza e nada para ninguém, né, irmão? Não, E as pessoas ninguém vai prometer. Fiquem enganados com isso aí. Então precisa cair na realidade, né? As coisas desse mundo vai ficar tudo aí, né? É tudo materialismo, vai ser tudo queimado. A parte espiritual, quem conseguir visualizar essa parte espiritual, né, que é a verdade do Yeshua HaMashiach e seu pai Yahweh, né? E esse vai ter uma herança muito das boas. É verdade. Então nós vamos encerrar o vídeo, vou ler aqui e já vamos encerrar o vídeo. Certo? Certo. Para não ficar muito comprido. Então aqui nós temos Romano, né? Que é o capítulo 10 de Romano, o verso 13, para nós encerrar. Esse verso eu quero que os nossos seguidores, né, quem assistiu os nossos vídeos, preste bem atenção nesse texto, porque esse texto é um dos textos mais de Romano que eu amo. Isso. Porque ele é infalível. O que Paulo disse nesse texto é infalível. Então ele diz aqui, ó, pelo apóstolo Paulo, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso. Certo? Então veja bem, Satanás, ele é um ser da cabeça grande e inteligente. Ele é um ser que tem a cabeça grande e ele é inteligente. Exatamente. Certo? Então, como essa passagem de Romano, né, Paulo que escreveu, né? Isso. Mas quem foi que compilou as escrituras? Foi Roma pagã? Foi Roma, né? Aí eles armaram tudo, né? Foi Roma pagã. Foi. Então eu tenho certeza absoluta que o dia que eu ressuscitar e estiver junto com Paulo,
eu posso chegar em Paulo e falar, ô Paulo, mas você colocou um texto lá, você é mentiroso, hein, Paulo? Ele vai falar para mim assim, irmão João, os homens mudaram tudo, irmão João. Exatamente. Aí tá certo, Paulo, você tá certo. Olha só o texto. O que eles fizeram com o texto? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor. Bom, Senhor, a palavra Senhor, ela tem um significado? Não. Porque se você chegar ali no portão agora, bater palma, Certo. logicamente, eu vou falar, o que o senhor quer? Não é isso? Exatamente. Né? O que o senhor quer? Eu deveria, essa palavra é uma palavra que Satanás colocou, sabe? Porque ele sabe, né, que a pessoa fala Senhor, mas qual Senhor? Senhor tem muito, né? Exatamente. Senhor tem muito. A gente tem que. Por isso que Então a pessoa tem que ler. tem que ter aprofundamento, né? Ele está aqui, eu passei coisa aqui, porque eu não concordo, sabe, com esse que Paulo escreveu isso aqui. Isso. Ele conhecia o Yeshua HaMashiach, ele falava várias línguas, porque ele seria que ele ia chamar o Yeshua HaMashiach de Senhor? Naquele tempo, né, quando pegaram a Torá, né, os escritos de Yeshua, tudo, que a língua que Yeshua falava era hebraico e aramaico, né? E então, quando a Grécia dominou aquela época, parte do mundo, né, antes de chegar em Roma, mas na época da Grécia, eles pegaram a Torá e alteraram tudo, os gregos, né? É verdade. E com a alteração eles compilaram do hebraico para o grego, porque o grego era aquele império que comandava o mundo na época, né? Uhum. Que aí fala Septuaginta, né? Que pegaram acho que 70 judeus e levaram para a Grécia e traduziram para o grego. Então ali foi a falcatrua toda. Os gregos colocaram ali que não tinha. Eu estava assistindo, estudando uma lida no negócio, no material, que na Torá não tinha, nunca teve, e nem na Nova Aliança tem a palavra Cristo. Essa palavra Cristo foi criada pelos gregos, sabe? Então, a partir desse Cristo, que era o Deus Sol, eles jogaram dentro das Escrituras. Foi uma mudança. Uma alteração. Foi uma mudança, sabe, terrível. E isso aí E o mundo foi enganado. é a abertura para o inimigo se infiltrar. Né? E o mundo inteiro foi enganado. Foi Né? enganado. Então vamos terminar. E depois, quando chegou no Império Romano, né, quando era o Império da Grécia, fizeram do Septuaginta, que era do grego, do hebraico para o grego. Aí chegou em Roma, pegaram novamente do grego para o latino, que era a língua de Roma, né, latino, Vulgata Latina que eles falam, né? Sim. Então passaram para o latino. Aí o Jerônimo lá, com a autorização de Roma, fez o que Roma mandou. Ou seja, Alterou tudo. mexeu nas escrituras. Tudo foi alterado. Mexeu nas escrituras, né? Entendeu? Então o texto não está, sabe, pela linguagem do Yeshua HaMashiach. Não, foi tudo alterado. Porque ele fala, porque todo aquele que invocar o nome do Yeshua HaMashiach. Exatamente. Mas não, fala do Senhor. Senhor tem muito. Nós dois está aqui, sentado. Né? Chega uma pessoa lá agora, olha para você, olha aqui para mim lá, né? Fala, ô Senhor, você pode fazer um favor vir aqui? Mas qual dos dois? Gosta de falar, assim você, João, assim aí é eu. É assim que o inimigo trabalha, né? Se falar Jorge, é você. Exatamente. Mas Senhor tem muito. Mas é assim que o inimigo trabalha.
né? Senhor tem muito, né? Inclusive, na época do meu avô, né? Do povo antigo, né? Eles tinham um costume, né? De chamar Senhor, né? Ô Jorge, faz favor aqui, meu filho. Tá bom, pai, já vou, senhor. É, Né? é coisa errada, né? Então, sabe, as escrituras foi mexida, né? A gente faz o que pode para explicar ela para a pessoa, né? Isso. Nossos seguidores entender. Mas esse texto ali, Senhor, está errado. Foi uma montagem Não romana. pode, porque Senhor, quem que é o Senhor que estava falando ali? Por exemplo, Satanás é um Senhor. É. Né? O Senhor, segundo os historiadores estudiosos, o Senhor é Baal. Né? Baal Sim. era o Deus adorado na época da Grécia, na época do povo antigo lá, né? Então é tudo Deus pagão, e por trás disso aí está o inimigo, né? O próprio Satanás. Né? É verdade. Então, Tem uma introduçãozinha aqui, né, do Romano 10, tá bom. quando é fechar. Uhum. Aí está escrito assim, ó, tendo assim mostrado que a rejeição de Israel não pode ser alegada como um erro por parte de seu soberano Senhor e governante, e que as Escrituras contêm muitos exemplos semelhantes, lidando com indivíduos, bem como previsões a respeito da rejeição dos judeus, tendo também declarado muito explicitamente que essa rejeição é por causa da sua descrença em relação ao Messias e sua confiança em seus próprios méritos. Quer dizer, eles não deixaram de acreditar no Yeshua, né? Isso aqui é só, como nós falamos, a elite judaica, tá? Os fariseus que são os responsáveis por isso, não os judeus em si, que esconderam todos os judeus, né? Isso é uma mentira. Só a elite de judeus que rejeitou o Messias. Ó, em relação ao Messias e suas confianças em seus próprios méritos, quer dizer, eles confiavam neles mesmos, né? Acreditavam que eles